Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Renato aqui mais uma vez para fazer hoje aí 7 questões sobre progressão geométrica. Vamos ler a primeira aqui já, ó. Tá dizendo o seguinte: determine o 10º termo de uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. Então eu já sei esses dados aqui, ó. Primeiro termo, o A1, isso daí é igual a 2 e a razão, né, que a gente chama pela letra Q, vai ser igual a 3. O que eu tenho que entender aí? Ele está pedindo para a gente para calcular o 10º termo, então ele quer saber o A10. Para saber o A10, né, que seria a nossa pergunta aí, é o seguinte: eu tenho que lembrar da fórmula do termo geral. Ele não está falando de soma. Se não está falando de soma, eu vou utilizar o termo geral da progressão geométrica, que é AN igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Feito isso, só vou agora substituir os valores. Eu quero saber o A10. Então está aqui, ó. A10 vai ser igual ao primeiro termo, que é 2, vezes a razão 3, elevado a n menos 1. Pessoal, esse n menos 1 aqui é o número de termos menos 1, né? O número de termos é 10, ó. Quero saber o A10, o número de termos é 10. Vai ficar 10 menos 1, já coloco direto o 9 aqui, ó. Então, eu tenho aí que o A10, nosso 10º termo, vai ser 2 vezes 3 elevado a nona, é 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Já fiz essa conta aqui para adiantar, vai dar 19.683, ó, 19.683. E ao multiplicar tudo isso daqui por 2, eu vou encontrar aí sim o 10º termo igual a 39.166. 366. Tá aí, ó. Então achamos aí já o nosso gabarito dessa primeira questão, fica sendo letra D. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou responder, tá? Vamos lá para a segunda. Segunda questão de hoje está falando assim, ó. O oitavo termo de uma PG é 256 e o quarto termo dessa PG é 16. Calcule o seu primeiro termo. Então vamos lá, vamos se organizar aqui. Ele dá para a gente o A4 e diz que A4 é igual a 16. Ele dá também para a gente o A8, né? Que é o oitavo termo. E também diz aí para a gente que é 256. E pede o primeiro termo. Então tá aqui, ó. Eu quero saber quem é o A1. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho o A4, que é 16. Depois do A4, óbvio que viria o A5, né? Depois o A6, o A7 e o 256. Então, ó, A5, A6, A7 e aqui eu tenho o nosso 256, que seria o nosso A8. Então, eu tenho aqui uma PG de 5 termos. Tudo bem, que esse aqui é o A4, porque tem o A3, o A2 e o A1. Só que eu vou pensar que ela está começando aqui, ó. O A1 vai ser agora 16 e o A5 vai ser 256. E depois eu volto para essa adaptação aqui. E vou utilizar a mesma fórmula do termo geral, com essas adaptações. Olha só, o último termo é o 256. O primeiro termo, nesse caso, é o 16, né? Eu falo nesse caso porque nós estamos adaptando. Vezes a razão, eu não sei qual é. N menos 1. Olha, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos, é 5 menos 1 que vai dar 4. Então, olha aqui. Esse 16 que está desse lado multiplicando, eu desço com ele dividindo. Aqui eu vou ter 256 dividido por 16. Tudo isso vai ser igual a Q elevado a 4. E 216 dividido por 16 dá o próprio 16. Então, eu tenho 16 é igual a Q elevado a 4. Quando eu fatoro, né, eu tenho aqui uma equação exponencial, que nós já vimos. Quando eu fatoro 16, eu tenho que 16 é o mesmo que 2 elevado a 4. E do lado direito aqui da igualdade, eu tenho Q elevado a 4. Posso cortar aqui os expoentes, ó, 4 desse lado com 4 daquele, então eu tiro a conclusão, aí eu chego na conclusão que a razão ela é igual a 2. E aí que vem o nosso raciocínio aqui. Se eu tenho a razão igual a 2, pensa no seguinte, ó, aqui, na realidade, ele é o A4. Anterior a ele, eu tenho 16 dividido pela razão. Então, aqui vai dar 8. Esse daqui é o meu A3. Anterior ao A3, eu tenho 8 dividido pela razão. Então, 8 dividido por 2 é 4. E aí sim eu chego no nosso A1, que seria 4 dividido por 2, que vai dar 2. Vê se não é isso, ó. A1, A2, A3, A4, que eu já sabia. A5, A6, A7 e o A8. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, o nosso primeiro termo aqui, letra B.
Beleza? Mais uma vez, se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários que a gente vai resolver. Próxima questão está dizendo o seguinte: considerando a PA de razão 2 e o primeiro termo igual a 2, e a PG que possui a mesma razão e o mesmo primeiro termo, ou seja, 2 e 2, né? Qual a diferença? Pessoal, diferença é a subtração, tá? Qual a diferença entre o 10º termo da PG e o 10º termo da PA? Então, eu vou ter o A10 tanto para PA, cujo primeiro termo é 2 e a razão também é 2, e também vou ter um A10 na PG, cujo primeiro termo é 2 e a razão também é 2. Eu tenho que achar os dois A10 para depois fazer a diferença entre eles. Vou pensar o seguinte, vou pensar aqui na PA primeiro. Ó. Na PA, pelo termo geral, eu tenho isso daqui. Ó. E aí eu substituo os valores. Né? Esse daqui é o termo geral da PA. Eu quero saber o A10. Então aqui ó, vai ser A10, que é igual ao A1, o problema diz que é 2, mais... Aqui dentro, pessoal, vamos direto. Ó. N menos 1 seria 10 menos 1, já vou colocar direto 9. E a nossa razão é 2, o problema diz isso. Então, eu tenho aqui ó, o A10 da nossa PA vai ser igual a 2 mais 9 vezes 2. 9 vezes 2 é 18. 18 mais 2, 20. Então, eu tenho aqui ó, A10 da PA, tá? Eu vou colocar aqui ó, PA, ele é igual a 20. E aqui eu vou colocar a PG. Da mesma forma, eu vou colocar aqui do lado o termo geral da PG que a gente já sabe. E vou substituir os valores. Eu quero saber o A10 aí da PG, eu tenho que A10 vai ser igual ao A1 vezes a razão, que também é 2, elevado a N menos 1. Se o N é 10, 10 menos 1, 9. Então está aqui em cima. Ó. Então eu tenho isso, pessoal. O A10 aqui da nossa PG vai ser 2 vezes 2 elevado a nona é o mesmo que 2 elevado a 10, né? Propriedade aí de potência. Repete a base, somos expoentes. E 2 elevado a 10 é 1024. Então tá aqui, ó, 2 elevado a 10 é igual a 1024. Ele quer saber a diferença. Vamos calcular essa diferença aqui agora só fazendo a subtração. Eu tenho 1024 menos o A10 da PA, que é 20. Então, 1024 menos 20, isso daí vai nos dar 1004. Tá? E 1004 fica sendo a nossa letra E. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só fazer as devidas perguntas. Questão número 4 está dizendo aqui, ó, se a soma dos 3 primeiros termos de uma PG decrescente é 14 e o seu produto é 64, então, sendo A, B e C os 3 primeiros termos, o valor de A mais B ao quadrado mais C ao cubo é igual a... Só vamos se organizar aqui. Os 3 termos aí são A, B e C. Tá bom? E ele fala aí pra gente que o produto é 64 aqui, ó. O produto é igual a 64. E fala também que a soma, né? A soma é 14. Então, que organização eu tenho que ter? Primeiro, aquele A, B e C ali, eu vou guardar ele e vou escrever todos esses 3 termos em função do termo do meio. Como que vai ficar isso? Eu vou colocar aqui, ó, o termo do meio vai continuar sendo B, sem problemas. O próximo aqui, o termo C, ele não é o termo anterior multiplicado pela razão? Então, eu posso, no lugar de C, colocar B vezes a razão, que eu também não sei. Eu só estou organizando aqui algebricamente. E o termo de trás aqui, esse primeiro termo, vai ser esse termo, B, dividido pela razão. Então, tá aqui, ó, B dividido pela razão, que é Q. Tudo bem, pessoal? Para ter esse entendimento aí, caso você possa estar olhando e falar, como que eu ia pensar nisso? Você pode chutar uma PG de 3 termos. Eu vou colocar aqui uma PG bem tranquila. Vou colocar aqui a PG 2, 4 e 8, tá vendo? É uma PG de 3 termos. Se eu quiser escrever tudo em função aqui do 4, eu posso colocar ó, o 4 aqui no meio. O 8, ele é o 4 vezes a razão, ou seja, vezes 2. E esse primeiro termo aqui, ele é o 4 dividido por 2. É a mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz para esse lado aqui. Só que aqui eu tenho números, fica mais fácil da gente entender. Aqui eu coloquei algebricamente. Por que isso daqui vai nos ajudar? Por que escrever dessa forma vai nos ajudar? Porque eu estou lendo aqui ó, que o produto ele é igual a 64. E se o produto é igual a 64, eu posso escrever assim. B sobre Q vezes B vezes B vezes Q. Olha aqui, quando eu tenho somente pensando em B,
B vezes B vai dar B ao cubo. Em compensação, a letra Q, que é a razão, ela aparece aqui em cima e aparece lá embaixo. Logo, eu posso simplesmente cortar o de baixo com o de cima. Ele está dizendo aí também para a gente que o produto é igual a 64. Então, tudo isso daqui tem que ser igual a 64. E quando eu fizer isso, eu vou ter que B elevado à terceira, né? 1, 2, 3, é igual a 64. Aí nós vamos fatorar o 64, e quando fatora o 64, a gente encontra também 4 elevado ao cubo. Se o 64 é 4 elevado ao cubo, eu tenho aqui uma igualdade onde os expoentes são iguais. Eu corto os expoentes. Corto esse 3 aqui com esse 3 daqui. Então, eu tenho que B ele é igual a 4. E se B é igual a 4, olha como é que melhora um pouquinho. A gente pode utilizar agora isso daqui, ó. A soma tem que ser 14. Vamos lá, vamos ver essa soma. Vamos lá, a soma vai ficar então, olha aqui, ó. Os três termos são esses, ó. B sobre Q, vírgula, B vezes Q. No lugar do B eu já sei que é 4, então vai ficar 4 sobre Q mais 4 mais 4Q. Tá? Então, eu peguei isso aqui, ó, os três termos, esses três termos aqui, e estou escrevendo ele já trocando o B pelo 4. Essa soma aqui, o programa diz para a gente que tem que dar 14. Tá aqui do lado. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse mais 4, que é o único que não tem letra, passo ele para o lado direito da igualdade. Vou repetir esse daqui, então. Ó. 4 sobre Q mais 4Q vai ser igual a 14 está aqui, esse mais 4 passa para aquele lado. Então, 14 menos 4 vai dar 10. Olha aqui o que eu tenho. O que eu preciso fazer agora, já que eu tenho uma equação contendo fração, eu vou tirar o MMC. Só que antes disso eu completo com 1, né? Então, aqui é sobre 1, aqui também é sobre 1. O MMC vai ser o próprio Q. Então, ó, Q dividido por Q vai dar 1, Q dividido por 1 vai dar Q, e Q dividido por 1 vai dar Q. Jogo lá para cima agora. 1 vezes 4, 4. Mais Q vezes 4Q vai dar 4Q ao quadrado. É igual a Q vezes 10, que vai dar 10Q. Feito isso, eu sei que vai aparecer uma equação de segundo grau aqui agora. Eu só vou arrumar ela. Ó. 4Q elevado ao quadrado menos 10Q. Esse 10Q veio lá do lado direito da igualdade, tá? Mais 4. Tudo isso é igual a zero. Coloquei igual a zero porque é o padrão aí para a gente resolver uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau. Vou calcular o delta. Vou direto. Delta é b ao quadrado menos 4ac. B é isso daqui, ó. Quando eu elevo ele ao quadrado, mesmo ele sendo negativo, eu vou ter 100 aqui. Então, 100 menos 4 vezes o A. 4 vezes 4 vai dar 16. Vezes o C. 16 vezes 4, 64. Então, eu tenho aqui, ó, 64. Eu tiro aí que o delta vai ser igual a 36. Uma vez que eu sei o delta, vou lá para a fórmula de Bhaskara. Para achar o Q, eu vou ter... O que é a fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vai ser menos B. O B já é negativo. Aqui vai entrar apenas o 10. Mais ou menos a raiz de delta. Raiz de 36 é 6. Tudo isso sobre 2 vezes o A. Tem que ter cuidado que o A é 4. Ó. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. Daí eu vou ter dois valores, que a gente chama de x1 e x2. 10 mais 6 dá 16. 16 dividido por 8 vai dar 2. Então, já achei o x1. 10 menos 6 vai dar 4. 4 dividido por 8 vai dar meio, né? Então, tá aqui, ó. As raízes são 2 e meio. Ou seja, a razão, né, que é 2 ou é meio. Só que só uma das duas vai nos importar aqui. Por que só uma das duas? Porque ele diz aqui, ó, que a PG ela é decrescente. Para PG ser decrescente, eu não posso ter a razão 2. Porque se eu tenho a razão 2, eu só vou dobrar o valor. Se eu estou dobrando o valor onde o primeiro termo é positivo, essa PG vai ser crescente. Então, aqui eu já elimino. Eu tenho, então, que a razão Q ela é igual a 2. Agora, veja bem. Vamos pensar aqui. O primeiro termo é B sobre Q. O B é 4. Nós já vimos aqui, ó. E o Q, ele é meio.
Quando eu vou dividir 4 dividido por meio, eu tenho 8. Então, o primeiro termo dessa PG é 8. Pode conferir aí, tá? 4 dividido por meio é 8. Toda vez que eu vou dividir um número por meio, na verdade eu estou dobrando ele. Por exemplo, 10 dividido por meio vai dar 20. 15 dividido por meio vai dar 30. Você sempre vai dobrar. Então, ali é 8. O termo do meio, que é o próprio B, né, puro aqui, vai ser 4. E o termo da ponta aqui é o quê? 4 vezes meio. 4 vezes meio vai dar 2. Então, eu tenho aqui os 3 termos da minha PG. Eu tenho o termo A, que é igual a 8, o termo B é igual a 4 e o termo C é igual a 2. Olha o que o problema está pedindo para a gente calcular. A mais B ao quadrado mais C ao cubo. Então, A é 8. Mais B ao quadrado seria 4 ao quadrado. Mais 2 ao cubo. Então, aqui é 2 elevado a 3. Quanto é que isso daí vai nos dar? O 8 continua sendo 8. O 4 elevado ao quadrado é 16. O 2 elevado ao cubo é 8. Quando você somar tudo isso daí, ó, 8 mais 16 dá 24. 24 mais 8, 32. Então, a gente achou o nosso gabarito aí. Deu um pouquinho de trabalho, tá? Mas está relativamente organizado. Então, se a resposta é 32, 32 fica sendo a nossa letra E. Tudo bem? Então, essa daí foi a nossa quarta questão. Faltam mais 3 por hoje, ó. Próxima questão aí. Pode depois voltar, dar uma olhada aí na resolução novamente ou fazer as perguntas lá nos comentários. A nossa próxima. Qual é a quantidade de elementos da PG finita? 1, 2, 4, sabendo que a soma dos termos da PG é 1023. Eu tenho que lembrar agora da soma dos termos da PG. Ó. Soma dos termos da PG, que eu chamo de SN, é isso aqui. Ó. Então, eu substituo os valores aqui. A soma já está dizendo ali que é 1023. Está aqui, ó, 1023. O primeiro termo é 1. Está aqui, não estou inventando. O primeiro termo é 1 vezes. Lá dentro, no lugar do Q, eu vou colocar 2. Percebe que a razão aqui é 2? Eu estou sempre multiplicando por 2. Então, aqui vai ser 2 elevado a n, porque é o n que eu quero saber, menos 1. Tudo isso daí sobre... Aí eu tenho ali, ó, q menos 1. Olha, se o q é 2 menos 1, aqui vai dar o próprio 1. Posso até ignorar esse 1. Então, o que eu tenho, ó, é 1023, tá aqui, é igual a 1 vezes qualquer coisa, é a própria coisa, né? Então, aqui vai ficar apenas 2 elevado a n menos 1. Não preciso colocar nem esse 1 aqui embaixo, nem 1 lá em cima. Esse menos 1 vai para aquele lado somando. Então, aqui vai ficar 1023 mais 1. Vai dar 1024. Tudo isso é igual a 2 elevado a n. Eu vou precisar, nessa equação exponencial aqui, fatorar o 1024. E quando você fizer essa fatoração, vai encontrar 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é igual a 2 elevado a n. Corto 2 com o 2, eu chego na conclusão aí que n, que é o que ele está perguntando, é igual a 10. Ou seja, essa PG aqui, ela tem 10 termos. Tudo bem? Foi uma questão relativamente simples, só que tem que fazer umas continhas ali. Vamos lá para a nossa penúltima questão de hoje. Tá assim, ó. Determine a soma dos termos da PG infinita. Aí eu tenho essa PG aqui. Pessoal, PG infinita, como é que eu calculo isso? Eu calculo a soma como sendo SN. Na verdade, é S o símbolo de infinito aqui embaixo, né? Vai ser igual ao A1 dividido por 1 menos Q, ó. 1 menos Q. Como que a gente vai fazer isso? Olha, o A1 já está aqui. O A1 é igual a 2/3. Eu preciso saber qual é a razão aqui. E como que eu calculo a razão de uma PG? Ó? Pego aqui. A razão vai ser um termo ali. Eu vou escolher esses dois mesmo aqui. Ó. Esses dois. Vou pegar esse termo aqui, 2 nonos, né? 2 nonos. E vou dividir pelo termo, por primeiro lá, né? 2/3. Como é que eu faço a divisão de duas frações? Repito a primeira, que é 2 nonos, e multiplico pelo inverso da segunda, que vai dar 3 meios. Olha o que acontece. Esse 2 vai embora com esse 2, eu vou ficar com 3 dividido por 9. Simplifico em cima e embaixo dividindo por 3. Então, 3 nonos é o meio... Ó, 3 nonos. Isso daí, simplificando, vai dar 1/3. Então, eu já sei que a razão ela é 1/3. Quando eu trago para cá, eu vou ter aqui que a soma dos termos infinitos aí dessa PG vai ser igual ao primeiro termo, 2/3. Tudo isso daí dividido por 1
menos o Q, que é a razão que nós achamos aqui que é 1/3. Então tá aqui, ó, 1/3. Então a soma dos termos infinitos dessa PG vai ser igual, vou repetir lá em cima, 2/3. E aqui embaixo percebe o seguinte, ó, esse 3 que está aqui dividindo, ele vem aqui multiplicando, depois efetua a operação, no caso a subtração. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então aqui vai dar 2/3 também. Pessoal, essa divisão de frações aí, a gente nem precisa fazer aquilo, né? Repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Por que eu não preciso fazer isso? Porque as duas frações são iguais aqui, ó. Fração 2/3 é igual a fração 2/3. E toda vez que eu divido uma coisa por ela mesma, sempre tem que dar 1. Então, a resposta é essa soma vai ser igual a 1. Tudo bem? Essa questão aí não é múltipla escolha, então o somatório que nós queríamos aí vai dar 1. Foi? Então, soma dos termos de uma PG infinita. Pessoal, então essa sétima questão aqui está dizendo o seguinte, ó, a soma dos elementos da sequência numérica infinita, eu tenho essa sequência aqui. Percebe que ele falou sequência numérica? Aqui, ó, sequência numérica. Ele não falou aqui PG infinita. Sabe por quê? Porque ela só é progressão geométrica a partir daqui, ó. É isso aqui que eu tenho como progressão geométrica infinita. Esse 3 aqui ele é um intruso, mas ele vai fazer parte da nossa soma. Então, primeiro, eu vou usar aquela fórmula da soma dos termos infinitos, que está aqui, ó, somente a partir daqui. 0,9, depois 0,09, depois 0,009, por aí vai. Esse 3 aqui não. Então, vamos lá. Para fazer essa soma a partir desse termo daqui, ó, a partir desse 0,9, eu sei que ele é o primeiro termo. E se ele é o primeiro termo, já vou substituir aqui, ó, soma dos termos infinitos vai ser igual a 1, que é 0,9, dividido por 1, menos a razão. Pessoal, e a razão quem é? Ó? Eu vou excluir esse 3, né? Ele não faz parte aqui da nossa progressão geométrica, ele faz parte da sequência. E eu vou pensar quanto que vai dar a razão entre esse 0,9 e esse daqui. Eu vou calcular aqui, ó, a razão vai ser igual a 0,09 dividido por 0,9. Quando eu fizer essa continha aí, eu vou encontrar 0,1. Pode conferir. Então, se é 0,1, eu trago para cá, ó, 1 menos 0,1. E como é 1 menos 0,1, eu tenho que essa soma aí vai ser igual a 0,9 lá de cima, dividido por quem? Olha, 1 menos 0,1 dá o próprio 0,9. Então, a soma desses termos infinitos aí é igual a 1. Ou seja, daqui, ó, do 0,9 para frente vai dar igual a 1. Só que eu ainda tenho aquele 3 ali. Então, essa minha soma vai ser igual ao 3 mais 1. Então, essa soma aí é igual a 4. E se a soma é igual a 4, gabarito letra E. Tudo bem? Essa daí foi um pouquinho diferente das demais, mas espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários que eu vou responder. E um abraço do professor Reinaldo Mirato.